pessoal? E a ideia é que vocês participem também, falando, tirando dúvidas, entendendo o que é uma comunidade, o que vocês podem fazer. Não, senta aí quando você quiser. Aqui é sucesso. É bom que tem um monte de microfone aqui agora. Então, é legal cada um primeiro se apresentar, explicar um pouco sobre a comunidade, o que veio fazer aqui, essas coisas. Oi. Agora sim. Começar, né? Bom, eu sou Júnior Grossi, organizador, no caso de Minas, né? No caso. Por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas o PHPMG, ele foi, na verdade, a primeira comunidade do Brasil. Foi fundado em 2005, 2006. E aí, por volta de 2009, morreu, por uma série de motivos. E retomamos agora em 2014. E ainda está, vamos dizer assim, em coma, mas, né, ainda está pegando, está rodando devagarinho, mas está. E uma dificuldade, né, que a gente passou e está passando é que é muito difícil de nivelar conhecimento, assim, porque é uma linguagem que, de 7 anos para cá, ela foi virada do avesso, né? Vamos falar assim, é outra linguagem quase. E como a gente tinha parado lá, por exemplo, em 2008, 2009, assim, muita gente abandonou o PHP na época, até por causa que BH, né, no caso, por exemplo, falando de BH agora, não tinha também, nessa época, um mercado de PHP muito grande. Então, eles foram para Java, Ruby, Python, etc. E, quando a gente resolveu voltar, a gente via que o pessoal ainda estava usando aquele PHP lá de trás. Então, foi um dos motivos, né, no caso que eu estava até agora pegando, conversando com o Marcel agora, sobre isso, né, porque é uma dificuldade que a gente está passando muito lá. E então a gente resolveu parar porque tinha que, na verdade, nivelar o pessoal, e hoje o mercado é outro, tem, né, diversas empresas que estão precisando de devs, vamos dizer, tipo seniors, mas está difícil, né? Então, né, se alguém está afim de pegar e relocar, aí BH é um bom mercado, viu? Está precisando de gente lá. Então, assim, é isso. Por exemplo, existe algo que eu tenho que falar específico, assim, de comunidade? Por enquanto é só isso. Tá bom para começar, né? Tá não, pegando, matando papo. Qualquer dúvida também, galera. Fala aí, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Marcel, sou do PHPSP. Eu participo da comunidade já tem uns 3 anos, então entrei na leva junto com Pokémon e uma galera aí. Cara, o PHPSP ele tem várias iniciativas, né? Ele surgiu como uma comunidade da cidade de São Paulo, mas hoje expande-se pelo estado inteiro. Então a gente tem pessoal que cuida do PHPSP em Santos, que é o Leonan e o Davi, que eu não sei, Davi não, e o Gustavo, que eles não estão aqui. Tem o pessoal em outras cidades também que eles tocam braços do PHPSP, o Pokémon em Campinas, junto com o Gabriel, entre outros. A gente faz a gente tem bastante iniciativa em relação à comunidade. Então a gente faz um meetup mensal, que é um pub, a gente faz eventos de palestra bimestral, a gente faz curadoria de eventos, como é o PHP Community Summit e como é o PHP Experience. A gente está presente em tudo quanto é tipo de eventos. Então, curadoria do TDC e coordenação foi o PHPSP que fez. A Diana fez a coordenadoria esse ano junto com o Leonan e o restante do pessoal. E a gente tenta fazer uma ponte entre os desenvolvedores e o restante da comunidade e as empresas. PHP é essa linguagem que a gente gosta e odeia, e é isso que a gente tenta fazer nesse nosso tempo livre. Ok. Bom, eu sou a Diana. Hoje eu estou envolvida com o PHP Women, né, e o PHPSP. Apesar de que quem é da comunidade, desculpa, eu dei uma sumida nas últimas semanas, né, tanto PHP Women quanto PHPSP, porque, enfim, assuntos da vida para resolver. Mas no PHP Women, além dessas questões aqui, né, que foram citadas,
uma das coisas que a gente mais preza assim é não só atrair mais mulheres para a área de tecnologia, porque hoje a gente tem, felizmente, hoje a gente tem várias iniciativas com isso. Para quem está começando a carreira agora, inclusive, tá, sei lá, eu já vi gente que reclama que não aguenta mais ver, está aparecendo um monte de iniciativas sobre isso, só que quando eu comecei não tinha. E assim, não faz muito tempo, eu não tenho 30 anos de carreira, né? Eu vejo que o trabalho do PHP Women e Rails Girls, por exemplo, também, que começou lá atrás, PyLadies, abriu espaço para a galera ver que realmente tinha um desnivelamento aí. E a ideia não é, principalmente assim, não é segregar, porque infelizmente tem gente que pensa assim, que fala, não, então está faltando mulher no mundo da tecnologia, então a gente vai criar nosso clubinho. Não é isso. Eu até falo para as meninas também, tem mais meninas do PHP Women aqui hoje, a Ju está aqui, a Bia está aqui, que é travei. Legal, eu preciso de café. Obrigada. Que é chegar num ponto que aí, agora sou eu expressando a minha visão em cima dos objetivos do PHP Women, que é chegar num ponto onde o PHP Women não seja mais necessário. Porque a gente não vai ter esse descompasso que a gente está vendo exatamente nessa sala aqui agora. Que, felizmente, tem muito mais mulher do que tinha uns anos atrás mesmo. Você via uma, duas. Aqui deve ter umas 10. Mas, porra, numa sala que deve ter quase 100 pessoas, você tem 10 mulheres, a proporção é ridícula. E aí tem um outro problema. Além desse problema, que é o que geralmente a galera sempre... Todo mundo sabe que é que tem poucas mulheres na área de tecnologia, tem um problema que é um pouco mais escondido, que é que, apesar de terem menos mulheres no mundo da tecnologia, elas são mais do que a gente acha que elas são. E elas simplesmente não aparecem porque elas têm medo de aparecer, porque o ambiente é muito dominado por homens. Isso acontece mesmo. Eu não sabia que isso existia, eu só fui descobrir isso depois que eu me envolvi com PHP Women, em que uma vez, muitos anos atrás, a gente marcou um hangout que era, na época, era meio que fechado só para mulher. E eu vi mulheres desenvolvedoras, e não tipo desenvolvedora curiosa, está começando agora, desenvolvedora sênior, com 15 anos de carreira, que eu nunca tinha visto na minha vida. E quem me conhece sabe que eu sou um puta arroz de festa de evento. Eu estou em tudo quanto é evento, porque eu acho que evento é importante para você conhecer as pessoas, para você aprender e para você disseminar conhecimento. Então, eu realmente, sempre que eu posso, eu estou em todos os eventos e de várias tecnologias. E eu conheci um monte de mulher que eu não conhecia simplesmente porque elas não se misturam, né? E aí a questão é a gente atrair as mulheres para elas se sentirem mais seguras e também fazer uma interface com as outras comunidades que não são específicas para minorias nem nada, para elas também serem mais inclusivas e, por parte deles mesmos, né, dos meninos que estão aqui, que a gente sabe também, eles sabem que a maioria ali é masculina nesses grupos, trazer mais mulheres. Não é tipo, deixa que o PHP Women resolve, né? São eles mesmos trazendo, a gente sempre ajuda e a gente faz eventos, oficinas para quem quer começar na área, a gente começa a ensinar PHP, a gente sempre apoia eventos voltados para minorias, seja com curadoria, seja com, às vezes até suporte. Tem grandes eventos que vêm pedir ajuda para a gente ajudar a divulgar com o público feminino e outras minorias, porque às vezes eles não têm nem know-how, porque você tem uma organização que só tem homem. Essa organização não vai conseguir se comunicar com quem não é homem, né? Parece meio óbvio quando você fala assim, mas demora para cair a ficha das pessoas disso, né? E eu já estou falando demais, para quem travou, mas é basicamente isso. Por favor. Beleza. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Alessandro, sou lá do Ceará, representando aqui a comunidade de PHP com Rapadura, né? PHP com Rapadura é uma comunidade nova, vai fazer 4 anos esse mês, e no Ceará a gente não tinha, ou aconteceu, né, eu também não acompanhei, porque o programa em PHP é há uns 7 anos. Então, acho que a gente não tinha comunidade de PHP ativa num intervalo de tempo aí, que foi quando eu entrei no PHP. Que depois, procurando alguns registros na internet, eu achei um tal de CPUG, que era o Ceará User Group, PHP User Group. E, só que ele também parou. E quando eu fundei o PHP com Rapadura, eu não tinha noção que tinha existido esse CPUG, senão eu tinha trago o CPUG de novo à tona. Mas talvez até não tivesse ganhado tanta força quanto o PHP com Rapadura, porque o PHP com Rapadura tem muito marketing no nome. E isso, sempre que a gente levava para as universidades para tentar fazer evento ou em escolas, uma das coisas que chamava a atenção de todo mundo, até quem não é da área, era a questão de ter rapadura no meio. Então, aí rapadura mesmo, física, para a galera comer, né? Então, tipo, o pessoal acabava indo para o evento só para poder comer.
Mas uma das comunidades que a gente sempre olhou buscando inspiração foi a galera do PHPSP, porque era uma das que a gente via que era muito ativa. E a organização, a coisa que parece ser tão orgânica daqui, chama muita atenção. Por exemplo, você tinha há uns anos atrás o Nicolas falando que estava tomando de conta, o Nicolas que está em Berlim agora, tomando de conta do pub. E você vê que, tipo, se o Nicolas sai, outra pessoa vai e assume, e se essa outra pessoa sai, outra vai e assume. Enquanto que o PHP com Rapadura, talvez por ser novo, passou 3 anos, eu tendo que estar ali direto, puxando, arrastando a comunidade em alguns momentos, até conseguir fazer essa organização. Mas eu creio que isso toda comunidade tem, o Júnior deve passar por isso lá em BH, porque a galera ainda não tem aquela familiaridade, né? Tipo, muita gente não sabe o que é de fato uma comunidade, não sabe que a comunidade promove esses eventos de forma gratuita, e às vezes a galera colocando dinheiro do bolso, como o Marcelo bem falou ali, colocando dinheiro do bolso para tentar fazer alguma coisa e trazer alguma coisa para cá. E a gente fez um pré-painel ali, né, sobre comunidades, e a gente comentou a respeito de muitos desenvolvedores terem meio que a cabeça um pouco fechada para entender como é que funciona uma comunidade e que o valor que você investe é pouco em relação ao que lhe é retornado. E a gente ia atrás de empresas grandes em Fortaleza e no restante do Ceará para tentar fazer a galera se envolver mais com as comunidades. E a primeira coisa que o pessoal vem perguntando é: eu vou ganhar o que com isso? Vocês ganham o que com isso? Alessandro, esse negócio de pegar com Rapadura dá dinheiro, né? Que tu investe mesmo valendo. E, na verdade, não, né? A gente investe muito, mas ela não retorna nada de valor financeiro, não diretamente. Só que é perceptível que, pelo menos em Fortaleza, eu vejo esse quadro crescendo muito. Os desenvolvedores começaram a se profissionalizar mais, a galera começou a ter mais conhecimento sobre a linguagem, a buscar novos padrões de desenvolvimento, novos frameworks, novas ferramentas, a ponto de começar a evoluir o mercado em Fortaleza. Então, se você olhar o mercado de Fortaleza 4 anos atrás e agora, depois da comunidade, você vê que ele teve meio que um impacto, tanto na valorização do profissional, quanto na quantidade de vagas que foram aumentando. Então, é interessante ver que a comunidade ela serviu e ainda serve para fazer esse tipo de coisa. Eu ia falar alguma outra coisa, eu esqueci, mas vou passar para a próxima. Ah, sim, não, só lembrei, é do pub. Uma coisa que eu acho muito massa no pub, tipo, eu fui ontem, eu já sabia como é que funcionava mais ou menos, mas eu fui ontem pro pub do PHPSP e é muito massa porque vocês realmente conversam sobre PHP, né? Quando a gente marca o PH Pinga lá em Fortaleza, a gente normalmente faz um PH Pinga depois do evento, e, velho, a galera não fala de PHP, passou o dia todo falando de PHP no evento, a galera quer só beber, encher a cara e foda-se. Aí, beleza, a gente, então vamos fazer uns pega-pinga esporádicos, né? Tipo, não só quando tiver evento. Vamos, ei, macho, bora fazer tomar uma cerveja ali e tal, umas cachaças, qualquer dia desse. Aí marca a galera vai, e a galera não fala sobre PHP, continua. Quando fala, é falando mal da empresa, né? Tipo, se tivesse um jumento do lado, começava logo a chorar. E não funciona. Tipo, os pega-pinga para falar de PHP não funciona normal, né? Mas a pinga funciona. Oi? A pinga tem. A pinga, claro, até sem um PHP. Um episódio interessante, um dos primeiros PH-pingas que a gente marcou foi justamente para falar, foi assim que eu fundei a comunidade, uns 3 meses depois, né, começou com um grupozinho no Facebook, e tinha já umas 10 pessoas que inclusive estão na comunidade, algumas delas estão na comunidade até hoje, aí, contribuindo bastante. E teve um cara, ex-aluno meu, que chegou e começou a beber com a gente e tal. Aí ele, mas legal isso que vocês querem fazer, negócio do PHP, né, e tal, PHP com rapadura. Massa, teve essa ideia agora, Alessandro? Não, mas a gente não marcou isso aqui só por causa do PHP com rapadura. Aí ele foi. Aí eu pensava que a galera estava marcando só para beber mesmo. Aí, tipo, acontece isso às vezes, mas é bom porque você mantém a comunidade ali junta. E, querendo ou não, trocando algumas vezes ideias sobre a comunidade, sobre eventos, sobre PHP. É legal essa parte que você colocou, Alessandro, que tipo assim, eu acho que quando você começa a mexer um pouco com a comunidade, você começa a ver que as pessoas elas acompanham, sabe? Com o passar do tempo, elas vão ficando mais sêniores e vão galgando mais, a carreira vai melhorando. Como é que vocês veem isso dentro da comunidade de vocês, cada um? Eu acho que o Alessandro falou um pouco, mas Marcel e Grossi Não, e Diana. assim, eu sou cria do PHPSP, né? Assim, eu sinto em mim, eu nem trabalhava com PHP, eu só tinha interesse, eu fui jogada na comunidade, eu comecei nos eventos e eu fiz minha carreira toda por causa da comunidade, basicamente, né? Eu aprendi muito, a evolução assim ela é absurda, porque
Nem tanto pelos eventos, mas por causa da convivência que as pessoas... eu sinto muito isso no PHPSP, nos outros estados que eu fui, que eu entrei em contato com outras comunidades de PHP, eu também sinto isso. Não sei se é porque o PHP é open source, a comunidade é calorosa por si só, mas assim, são sempre pessoas de diversos níveis misturadas, né? Então, não é só no evento que você aprende. Quando você vai para o bar, mesmo que você não esteja falando lá sobre PHP e tal, quem aqui é dev e foi com 5 amigos dev para o bar, sabe que não importa do que você fala, você começa a ficar bêbado, você volta a falar de tecnologia. Porque você realmente gosta do que você está fazendo, isso é legal, isso é um bom filtro. Ou não, às vezes é para falar mal, né? Ou então nem foda-se. Mas... E aí você, nessa experiência de mesa de bar ou de corredor e café, sempre tem alguém discutindo um problema, e aí você é tipo júnior, aí você vê um sênior discutindo um problema que você já teve, e ele tem uma abordagem completamente diferente da que você teria. E aí você fica ouvindo e você fala, caralho, dá para fazer isso? E aí você ouve um outro cara falando outra coisa, e aí outro cara falando outra coisa. Aí você continua indo nos eventos, de repente, é você que está falando e chega a galera para ouvir o que você está falando. Aí você fica, nossa, tipo, agora... estou ajudando a disseminar conhecimento também. Então, com certeza, ajuda a espalhar o conhecimento e ajuda a nivelar o conhecimento meio que organicamente até. Né? Então, comigo aconteceu algo bem parecido, né? Eu costumo dizer que eu era desenvolvedor. Eu era literalmente aquele bicho do mato que ficava quieto num canto. Ia nos eventos, não conversava com ninguém, bem retraído, tudo. E eu costumava pensar... como era uma pessoa muito tímida, às vezes muito fechada, assim, no impostor, eu ficava com dúvida com o ganho que eu teria com a comunidade, porque eu via que tinha muitas comunidades tóxicas, muitas pessoas que costumavam a desmerecer o conhecimento que a gente tem, ou se você é novo, se está entrando na área, e isso me atrapalhou bastante. Mas acho que foi a partir de 2013, quando eu comecei a participar de comunidade, eu vi que isso foi muito importante na minha carreira, como desenvolvedor e como pessoa, né? Eu costumo dizer que muitas das coisas que eu aprendi, tanto como desenvolvedor quanto como carreira, foi por causa dos eventos da comunidade. Então, eu comecei participando de eventos, aprendendo sobre tecnologias que, se eu ficasse quieto lá na minha empresa, lá no meu escritório, eu não ia saber. Não ia ouvir falar sobre design pattern, sobre Solid, sobre Object Calisthenics, sobre Composer, sobre um monte de coisa legal que tem. Eu não ia conhecer um monte de gente que nem eu conheço agora. Eu posso dizer que boa parte dos meus amigos hoje são na comunidade. Então, são situações curiosas que eu passei no decorrer da minha vida que eu aprendi, tá? Que eu aprendi como pessoa. Eu tenho até situações curiosas, que eu conheci o pessoal do PHPSP na Argentina. Foi uma conf que teve lá. Eu era tão tímido de ir nos eventos aqui que eu fui num evento lá fora que eu conheci o pessoal lá. Aproveitei quando o dólar estava barato, tudo. O Júnior eu conheci lá. Teve outras situações também muito curiosas. A primeira vez que eu fiz uma palestra fora do estado foi quando eu fui para João Pessoa, que o evento inteiro ele foi quase que feito via crowdfunding, via vaquinha. Então, a própria comunidade ajudando para o evento fazer acontecer. E foi lá que eu conheci o Alessandro, conheci o Jonathan, que palestrou, fez a primeira palestra aqui. Então, uma coisa que eu tiro bastante da comunidade, tanto quanto a evolução técnica que eu aprendi, sobre muita coisa sobre tecnologia, coisas que eu aprendo quando eu vou dar palestra, quando a gente participa de dojo, quando a gente vê palestras que nem do Vinícius aqui, a gente tira aprendizado para a vida. A gente aprende a falar em palco, como eu já aprendi a falar. Nunca me imaginei falando aqui na frente de um monte de gente. A gente traz amigos para a gente aprende como pessoa, né, como lidar em determinadas situações, como lidar com situações adversas. E uma coisa que o Alessandro falou que é muito interessante é a gente aprende a retribuir aquilo que a gente ganha. Então, por exemplo, muitas das pessoas também perguntam, por que eu vou em palestra, por que eu gasto dinheiro em evento? Primeiro, porque eu quero devolver o conhecimento que eu tive. Eu aprendi muita coisa com muita gente aqui que já palestrou, já aprendi muito com a Diana, já aprendi muito com o Russani, já aprendi muito com o Casimiro, já aprendi muito com o Mineto, com um monte de gente, e esse conhecimento me veio de graça, você entendeu? Eu uso uma ferramenta que é o PHP, que também veio de graça, Linux, entre outras milhares de bibliotecas. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir com a comunidade por conta desse benefício que eu tive. Eu tiro o meu sustento disso. Isso é muito importante. E, assim, a outra coisa, assim, só para fechar esse meu raciocínio, além do ganho técnico que eu tive ganho de amizades. Então, eu posso ir para a Floripa, posso ficar na casa de um amigo lá, posso ir para o Ceará, ficar na casa de um outro amigo, a gente pode se encontrar num lugar
que nem Brasília, que ninguém mora lá, no caso, que estão aqui com a gente, e a gente se encontra num determinado lugar, a gente troca conhecimento, que foi o que a Diana falou. Eu me lembro do último Pega PSP mais Talks, que eu tirei dúvidas sobre segurança com a Diana, com o Paulo, com um monte de gente que estava na mesa tomando cerveja. Então, esse conhecimento técnico, devido à comunidade, para mim foi gritante, né? Propostas de trabalho, propostas de palestra, isso aí vem em decorrência do tempo, e o meu maior crescimento, além do técnico, foi em relação a pessoas. No caso, por exemplo, eu costumo falar que, vamos dizer, que participar de comunidades, de modo geral, assim, é quase que um certificado, porque, por exemplo, hoje em dia, o mercado, de modo geral, eu acho que ele sabe da importância, né, que existe a comunidade, aquilo tudo. Então, por exemplo, você coloca no seu currículo que você é membro do PHPXX lá, aquilo, tipo, agrega, porque, por exemplo, significa que você está correndo atrás, né, que você quer pegar, você quer, vamos dizer, melhorar, né? Então, a gente tem muito costume, de ficar na nossa, por exemplo, na zona de conforto, assim, né? E eu acho que é aí que a gente erra, porque a gente só consegue dar um passo à frente, se a gente literalmente tirar a bunda da cadeira. Eu sei que a gente fica, né, com a bunda muito tempo na cadeira, né? Mas a gente precisa, de pegar, né, de participar e muito, muito oferecer ajuda, né? Porque a gente, né, que está do lado de cá, a gente é exatamente igual a vocês, não tem diferença nenhuma. Só que a gente engole um sapo que, às vezes, vocês não precisam. Então, assim, né, por exemplo, a gente sempre precisa de ajuda. Sempre. Uma coisa, né, que eu estava, né, por exemplo, também comentando, é que tem muita gente que fala assim, se você precisar de alguma ajuda, você me fala que eu vou, né, pegar e te ajudar. Aí, depois de uma semana, você procura o cara nem te responde. Então, assim, a gente precisa, por quê? Porque é o nosso, por exemplo, vamos dizer, caso, tipo assim, tempo, e muitas, por exemplo, às vezes, é o nosso dinheiro, porque, tipo, igual no PHPMG, a gente tinha eventos mensais, meetups, e aí, quando a gente, né, por exemplo, estava morta lá, comunidade, tudo. Aí, por exemplo, em 2014, vamos pegar e reerguer. Vamos. Aí a gente arrumou 400, 500 reais com uma empresa lá, a gente fez uma rodada de pizza para a galera, assim, sabe? Chamamos 40 pessoas, as vagas sumiram, rapidão, assim. Aí lotou 40 pessoas e tal, beleza. Aí no evento do mês seguinte não tinha pizza. Das 40 foram 2 pessoas, eu e outro cara, organizador. E a gente falou assim, pô, velho, né, ficamos tantos anos parados, vamos começar a retomar e vou desanimar de novo. Então, assim, existe um outro lado, né, que eu acho também que a gente precisa de ajuda, e a ajuda vem de vocês, comunidade. Ela não é feita por 2 pessoas, ela é feita pela comunidade, né? Então, a partir do momento que não existe o interesse de vocês, a comunidade vai morrer, né? Então, por exemplo, claro que o nosso lado é a gente correr, por exemplo, atrás, né, disso aí, pessoa desiste não, né, por exemplo, ajuda aqui e tal, mas a gente precisa de vocês, e isso não é só bom para o seu conhecimento técnico, mas, por exemplo, como eu tinha dito no começo, para a sua carreira de modo geral. É o que eu falo, é como se fosse um certificado, um selo. Eu sou membro, né, no caso, por exemplo, do PHPXX. Aí, e, isso agrega valor para vocês. Né? É isso. Só complementando, eu já tinha começado a falar disso antes, recentemente um colega meu mudou de empresa, ele foi para um emprego que seria melhor para ele, com PHP lá em Fortaleza, e ele veio me agradecer, né? Não, Alessandro, valeu, tu ficou com esse negócio aí de fazer evento aí vai dar certo mesmo, a gente aprende umas coisas, e consegui um emprego melhor. Eu, não, pô, cada um, tipo, todo mundo que vem para um evento, querendo ou não, aprende alguma coisa, né? Às vezes você está querendo, sei lá, começar com um framework, aí você vem para cá, vê a Jus falando sobre o Zend Expressive, aí você vai começar a estudar e começa a trampar com o Zend. Ou você está com um problema lá de criptografia, você está salvando em MD5, o seu banco de dados vazou, aí você vem e aprende com o Vinícius a fazer usando aquelas funções lá, que só a função já é uma criptografia, porque é muito longa.
Cadê o Vinícius? Olha o Vinícius. Aí você vê outras coisas, aí você vê o Jonathan falando sobre o PHP Stan, para você rodar uns testes de forma mais, talvez, melhor para alguns casos do que o TDD. Aí você vê, do que o PHP Unity, aí você vê outras coisas, e às vezes você vem com uma dúvida, e o evento já paga essa sua dúvida que você passou uma semana quebrando a cabeça para resolver e não conseguiu. E tanto você tem esse retorno, só que como o Júnior falou, é algo que para vocês estarem vindo para o evento já é um retorno também para a comunidade, porque não adianta de nada a galera estar correndo atrás de fazer um puto evento e, sei lá, dar 10 gatos pingados, como o Júnior falou aí, né? A gente também tenta fazer isso quando a gente vai para o interior, PHP com rapadura, a gente não, como a maioria dos eventos no interior são para alunos de escolas de ensino médio, a gente não tem, ou de faculdade, alguns são de menor, então a gente não consegue fazer, até porque a instituição não deixa a gente fazer o PHP oficial. Aí a gente faz isso, compra umas pizzas, oficial, né? Legalmente a gente não pode fazer. Aí a gente compra umas pizzas e faz o PH Pizza. Aí dá certo também. Mas no geral é isso. A carreira do dev, ela muda muito depois que ele entra na comunidade, né? Eu acho que tanto no sentido de que ele, a galera tá fazendo umas paradas aí que eu não sei nem o que é isso, e porque ele às vezes está com um problema, como eu falei antes, que ele consegue resolver com aquilo que ele viu durante as palestras. Uma vez aconteceu um negócio interessante, que aí eu comecei a perceber que no Ceará as coisas não se atualizam de forma tão rápida quanto aqui em São Paulo, né? Porque aqui é um mundo muito vasto de tecnologia. E eu acho que foi em 2015, teve aquele evento da Local Web, também de PHP, e ao final do evento a galera foi para um bar e tal, beber, e o Ivan falou o seguinte, numa rodazinha de conversa, eu estava metido assim, bebendo e escutando as conversas dos caras, porque eu fazia um eco, me achava um programadorzão, e os caras falando de coisas, aí o Ivan falou, caralho, velho, tem gente que ainda usa MVC. Aí eu, como assim, pô? A MVC agora que tá chegando lá no Ceará. Tipo assim, é sério, pô. Até hoje em dia você vê que é sério, né? Tipo, eu falo sempre para meus alunos que você não pode parar de estudar. E é até isso que faz o PHP ser uma linguagem tão mal reconhecida e desvalorizada. Porque a galera, é o mal do brasileiro, aprende um pouquinho sobre aquela coisa, aí já acha que pode fazer tudo, que é o deusão da programação, aí aprende um pouco de PHP, já que o PHP, querendo ou não, é mais fácil do que aprender do que outras linguagens. Então o cara aprende um pouquinho de PHP, já se acha o bichãozão, começa a fazer altos sistemas, altos sites lá, de forma equivocada, porque não estudou totalmente, ou não estudou o suficiente, aí acaba criando problemas e acaba fazendo o PHP ficar mal visto pelas empresas, né? Se ele tivesse, desde o início, vindo para uma comunidade, vindo para um evento, ele estaria direto ali, vendo pessoas falando sobre padrões, sobre clean code, sobre solid, sobre boas práticas, e estaria melhorando o seu conhecimento, dessa forma melhorando o seu trabalho, sua ferramenta de trabalho vai ser melhor agora, dessa forma estaria causando aí uma valorização maior para o próprio salário dele, para o salário dos próximos desenvolvedores que vierem, e com isso estaria tornando o mundo mais feliz, e possivelmente até tirando emprego, né? Porque se também não fosse tantos bugs, a gente não teria tanto emprego. Pessoal, quem tem alguma pergunta para o pessoal que está aqui em cima sobre qualquer coisa, pode ir ali. Ou também quiser falar um pouco sobre como você atua na sua comunidade. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para a Diana. O seguinte, eu queria saber como que começou tudo isso com você, por exemplo. Como que você entrou nesse universo da tecnologia? Desde quando você começou a crescer e até agora? Pode dar depois. Depois também, ô Diana, faz propaganda para nós depois. Faz o quê? Propaganda de um bagulho lá, né? Bom, nossa, que pergunta difícil. Pode ser, assim, se for só no âmbito do PHP, eu sempre gostei de tecnologia, eu era a pessoa que montava e desmontava coisas, enfim. E sim, o preconceito existe, há uns anos atrás era muito pior, só que eu sempre fui uma pessoa foda-se para absolutamente tudo. Então, se tem uma coisa que realmente me faz ter mais vontade de fazer alguma coisa que eu queria, alguém apontar o dedo na minha cara e falar, você não vai fazer. Porque não dá, porque é difícil, porque é uma área, eu vi isso da minha própria mãe também. Não, porque só tem homem, porque você vai fazer ciência da computação, mimimi. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer. E eu, naturalmente, eu sou uma pessoa muito competitiva e muito nerd. Eu sei
Então, quando eu pego para fazer uma coisa, eu não consigo ficar no raso e eu estudo que nem um imbecil, né? Mas, ainda assim, eu era muito excluída de tudo. Que nem o Marcel comentou que ele era na dele e tal. Eu fui assim também, muito tempo. Eu entrei na área, resolvi fazer ciência da computação, eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu fiz estágio, quase virei analista de negócio, eu fiz estágio no Bradesco, fiz estágio em empresa grande, mas eu queria aprender a programar. E aí, na época, eu fui atrás do que tinha online, gratuito. Hoje, o que é Coursera e EDX e tal, antigamente chamava OpenCourseWare, que tinha uns cursos de Stanford e do MIT. E aí eu fui fazer Computer Science 101 dos dois, porque eu era retardada e foda-se. E aí eu falei, não, eu quero programar. E aí eu comecei a estudar, e eu consegui um estágio de analista de sistema. E aí eu larguei, eu fui efetivada como analista de sistema. Para alguém da minha idade, eu já ganhava bem, onde eu estava na faculdade e tal. Mas aí eu larguei para virar trainee como desenvolvedora C#, porque eu sabia Java. E é basicamente o mesmo jeito de escrever. Eu fiz as provas de C# sabendo Java e passei. E aí isso deu uma merda, inclusive em casa. Eu tive sérios problemas, porque minha mãe ficou putaça, porque eu era analista, e de repente eu virei trainee. E eu estava regredindo na minha carreira, que vergonha, blá, blá, blá. Mas eu comprei a briga, foda-se, só que eu já gostava de PHP. E, por coincidência, eu conheci o Anderson Casimiro e o Augusto Pascucci por causa de uma banda que chama Camelot. A gente fazia parte do Fórum Brasileiro, o Fórum Oficial, e a gente se conheceu no show, e a gente virou amigo. Nada a ver. Na época, inclusive, eu ainda dava aula de história, que eu fiz faculdade de história também. Sim. E aí, ele começou, quando ele descobriu que eu tinha interesse em PHP, ele começou a me dar umas aulas por Skype, na época de PHP. E aí, ele que insistiu para ir no primeiro evento que eu fui, que era tipo um embriãozão lá do PHP, mais Talks. Não conhecia nem. Tem uma foto que a galera compartilha até hoje no Facebook, que está muito triste, assim, que era a maior galera, que já tinha a galera do PHP-SP e um povo que trabalhava na Tricai, que foi onde eu fui trabalhar depois, e tinha eu no canto, assim. A galera tudo posando para a foto, eu estava assim, sentada no canto, escrevendo assim, sem falar com ninguém, lá. E aí acabei conhecendo uma galera lá, foi por causa desse evento que apareceu a minha primeira oportunidade como dev, porque na época o Paulo Vitor estava fazendo uma apresentação, e eu fui conversar com ele porque ele comentou de algumas coisas que eu já tinha estudado quando eu era quase analista de negócio. Aí a gente conversou e eu falei que eu queria trabalhar com PHP e tal. Aí, tipo, uma semana depois ele falou, vai abrir uma vaga para júnior, você não quer tentar? Eu não quis, porque eu achava que eu não sabia. Ele insistiu, e aí eu fui. E aí eu passei e não larguei o PHP desde então. Assim, o começo foi bem traumático, porque você sair do C# para trabalhar com web... Assim, eu já era no Bona Júnior em C#. E eu já estava naquele contexto de desktop e tal. De repente, me jogam no ambiente web e aí tem, tipo, o que está acontecendo? Front, back-end, né? E a gente ainda trabalhava com 2 sistemas, cagado pra caralho, em 2 frameworks diferentes. E aí eu não sabia de onde as coisas vinham, para onde elas iam. Eu me sentia muito bosta, mesmo assim. Eu me sentia um lixo de pessoa. O meu time era muito bom na Tricai. A minha sorte era essa. E eles, tirando um caso específico, eles nunca tiveram problema em me ensinar e me ajudar. E como eles também estavam sempre evoluindo, eu sempre tinha aquela sensação de que eu estava sempre para trás. E aí eu estudava pra caralho. E aí isso, tipo, me ajudou a evoluir de N maneiras assim, bizarras. E estamos aí. E aí a minha primeira palestra também foi porque eu fui obrigada, né? Foi mesmo. Foi até um Talks também, no mesmo lugar, no mesmo evento que eu fui, e eu ia competir, porque a Diana sabe um pouco de teste. Aí deram o meu nome para a galera do PHP-SP como se eu fosse palestrar, sem o meu aval, sem eu saber. Foi, inclusive, o Paulo... A gente estava trabalhando, e ele rindo e não falando por nem. Ele só levantou a cabeça assim e falou, Diana, você vai palestrar quarta-feira que vem. Quê? Eu falei, agora é tarde, já dei seu nome. Enfim, aí estamos aí agora, sem conseguir calar a boca e tomando o tempo de todo mundo no palco. Justíssimo. E nem fez Não fez o propaganda. marketing. Tem um Developers com a Giana que ela fala, eu acho, bem mais, né? Que tu conta mais detalhes. Devagar, Entendeu o marketing? Deixa pra lá. É verdade, tem um programa, tem um talk show do Pokémon que chama Developers. Né? E aí tem, deu o quê? 30 minutos, 35 minutos, a gente só falando besteira. Mas ela conta bastante a história dela também, é bem legal. Mais alguma pergunta? Aqui, ó, tem ali. O Sônia lá também. Boa tarde, galera. Parabéns a todos vocês. Na verdade, eu queria fazer um comentário em relação a essa questão de proximidade da comunidade.
que as pessoas que estão do lado de cá, normalmente a visão que eu tinha e a que eu ainda tenho quando eu participo dos eventos é que não caiu a ficha da galera que não vai doer se chegar e se aproximar e começar a ter o contato. Eu, particularmente, tenho o mesmo perfil do Marcel de não criar amizade, assim, não chegar, não puxar conversa, tal, ficar sempre no meu canto. E, de uns tempos para cá, eu caí no mesmo caso de ver o ganho que eu tive com o PHP, o quanto eu gosto de trabalhar com o PHP, e começar a me sentir um lixo ao ver que, depois de 15 anos que eu conheço a linguagem, eu não tinha feito praticamente nada assim, para a comunidade. Eu via a comunidade fazendo coisa o tempo todo, via a evolução que a linguagem tinha aquela sensação de que eu queria estar ali, de que eu deveria estar fazendo aquilo ali, mas não tinha feito nada ainda. Então, de uns tempos para cá, eu comecei a meter as caras mesmo e tentar passar o máximo para as pessoas que estão comigo, que estão convivendo, que não tem problema, que eles deveriam, na verdade, estar tentando o tempo todo se aproximar, porque é uma trilha. Você começa do lado de cá assistindo, vai acompanhando, vai tentando ajudar com uma coisinha aqui, com uma coisinha ali, e, de repente, quando você menos espera, você vai estar no palco. E se, por um lado, você tem a sensação de que quem está ali em cima está sabendo mais que você, seria mais ou menos o que a Diana comentou. Eu vou usar isso para catapultar meu desenvolvimento e tentar chegar lá. Se eles chegaram, eu também quero chegar. E aí começar a forçar a barra, estudar mesmo, correr atrás das coisas, tentar participar. Quando você começar a se aproximar da galera, começar a entrar em contato, querer tirar uma dúvida, querer saber de mais alguns detalhes, você vai começar a perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças, que está todo mundo ali para se ajudar, e aí, quando você menos esperar, você está lá em cima também, chamando mais gente. Então, o conselho que eu dou para a galera é não tenha medo, meta as caras mesmo, e se tiver problema, continue metendo as caras. Uma hora você vai ver o retorno, e o retorno vem com força, como a gente diz lá. Adiel, o seu nome? Adiel, isso. Cara, muito obrigado pelo comentário. Palmas para Adiel. Lindo! Eu tive, só para um comentário em cima do comentário dele. Eu tive o prazer de palestrar lá no TDC Floripa. Você foi um dos palestrantes também, cara, muito boa a sua palestra lá. E isso que você falou, cara, eu acho que é a máxima. A gente nunca é tão bom ao ponto de não ter mais nada para aprender, e a gente não é tão iniciante ao ponto de não ter nada para ensinar para ninguém. Então, se vocês têm medo de qualquer assunto que você queira falar, dica que você queira tirar, palestra ou alguma coisa que você queira comentar, vai para frente. Não tem que ficar se pautando, nossa, eu não manjo tanto que nem a Diana, não manjo tanto que nem o Júnior, que nem o Alessandro. Simplesmente pega um assunto que você gosta de falar, propõe isso para algum evento, vai lá, se tiver alguma dúvida, pede ajuda para o Pokémon, para a Diana, para qualquer pessoa da comunidade sobre como preparar uma palestra e fala. Certeza que vai ter alguém que vai querer escutar teu conteúdo e vai ser útil para alguém. É bem interessante isso, porque a Diana falou do developers, e geralmente no developers eu entrevisto pessoas que são palestrantes. Todas as pessoas falam a mesma coisa, não necessariamente eu sei o que eu estou palestrando, antes de mandar a palestra. Depois que eu mando, eu estudo tudo que eu estou fazendo, ao ponto de conseguir transmitir para o pessoal o start. Porque tem muita gente que vem para o evento e fala, eu vou aprender tudo sobre PSR 15. Não vai, cara. Não é, a ideia do evento é te dar uma ferramenta e depois você poder usar essa ferramenta. Ela vai estar na caixa e você sabe para que serve e qual problema ela resolve. Na tua vida de dev vai aparecer esse problema algumas vezes. E você vai saber como resolver de uma maneira rápida, e aí você vai avançar sabendo um pouco do começo, do start, e você vai estudar e vai poder resolver esse problema. Então, muitos palestrantes falam a mesma coisa, não necessariamente eu domino aquilo. Eu domino aquilo depois que eu dou a primeira palestra. E na próxima palestra eu refino o que eu vi, que não é a melhor coisa do mundo. Mas, se não começar, não tem como, né? Às vezes eu faço uma analogia dizendo que a comunidade é como se fosse o AA, só que de uma forma diferente, voltado para programadores. Né? No AA, para quem já foi ou quem não foi, você chega lá e a galera faz, a galera faz uma roda e algumas pessoas se abrem, né, falam de uma experiência ruim ou boa em relação à bebida, e tem sempre aquela pessoa que não fala, né? Aquela pessoa que fica ali e tal, que ela também tem problemas. E é perceptível que aquela pessoa que não fala, ela muitas das vezes não tem a vida dela um pouco mais esclarecida, já que ela não se abre com as outras pessoas, né, e as outras pessoas não conseguem dar atenção. Então, na comunidade também é assim. Se você ficar ali retraído, a galera dificilmente vai chegar até você, porque você está ali no seu canto, sem se envolver.
Então, a dica é, tente se envolver. A galera não vai morder, não. Pô. Na hora do coffee break, sempre fica uma galerinha ali conversando. Se chegue lá e tal, e fique, pelo menos que seja só escutando, mas chegue lá. Um segredinho meu, né? A gente estava conversando ali, aí eu acho que foi o Marcelo que falou que o Alessandro não tem esse mesmo desempenho esse mesmo desenrolo do Alessandro de chegar aí, ó, rapadura aí. Só que isso é uma parada que eu usei para tentar chegar na galera, né, em vocês. Tipo, para quem me conhece em outros eventos, eu sempre levo cachaça e rapadura. Não trouxe nesse porque que não eu esqueci. trouxe? Eu Esqueci, mas ó, eu cheguei no aeroporto, aí eu liguei o celular, né, e tinha uma mensagem da minha esposa. Você esqueceu a rapadura e a cachaça em cima da mesa. Porque eu sempre compro para poder trazer, um dia antes para poder trazer. Pois é, também. Tanto lugar para esquecer. Também estou. Tanta coisa para trazer. Eu poderia ter deixado o notebook e traga a cachaça. Ia ser mais sério, útil. Pô. Ninguém fica bêbado com o notebook. Enfim, Tava falando de quê? Sim, aí, o que é que eu faço? Eu levo a cachaça. Eu levo a cachaça e a rapadura, e tipo, tem uma roda ali e tal, aí eu chego lá e eu trouxe cachaça aqui, ó. Tipo, claro que não desse jeito, né? Mas é que nem quando você tá afim de alguém numa balada, você às vezes toma 2 ali para poder ganhar coragem. É do mesmo esquema, tome 2, você já chega lá. Não estou influenciando a fazerem isso, estou dizendo que eu fiz para perder esse medo. Porque o cara também tem medo, pô. Tem uma porrada de lá, os bichãozão do PHP SP, e eu tô lá. Aí a gente nem usa MVC ainda. E eu vou tentar chegar nos caras para entender o que é que eles estão usando. E nem que seja perguntando, não dói nada a ninguém, perguntar, e vocês usam o quê? Tipo, ontem no pub lá do PHP, teve um cara que perguntou como é que a galera arquitetava a estrutura da aplicação e tal. Tipo, uma pergunta. Outro perguntou como é que a gente respondia o JSON da API, qual o padrão que a gente usava. Então, tipo, são perguntas. Às vezes é uma pergunta de outra pessoa, às vezes é uma pergunta só sua. Mas faça a pergunta, se achegue e converse. E uma outra coisa bacana também, né, que eu gosto de falar, é porque, sabe, a gente, né, por exemplo, que dá palestra, etc., por exemplo, por cima disso aí, a gente, às vezes, literalmente não sabe sobre aquilo, né, que vai pegar e vai falar. E, no caso, por exemplo, eu, Júnior, a minha opinião, eu, na verdade, uso isso para me forçar, sabe, a ver coisas que eu ainda não sei. E o povo fala, tá, mas como que eu começo, né, a palestrar e tudo? Começando, né, você chega e fala assim, aqui, né, eu queria pegar e palestrar. Gente, é isso, sabe? Você não tem que ser o mágico, não tem que ser nada. Poxa, sabe, tipo, você pensa um gago palestrando, Cara, eu fiquei morrendo de medo na primeira vez. Eu vou, não vou, e fui. Na hora que eu vi, já tinha cagado tudo. Então, assim, precisa de começar, entendeu? E eu, né, no caso, às vezes, existe hora que a palavra não sai. E vai assim mesmo. Porque, sabe, eu estou ganhando conhecimento, né? O pessoal, né, também tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, o que é um peido para quem está cagado? Né? Então, vamos, né, sentar o pau e, né, seja isso aí. Só para complementar o que o Júnior disse, você quer 30 segundos. O Sam está meia hora tentando falar. Essa lojinha aqui é foda, viu, velho? 30 segundos, Ussa. Como que a gente vai começar a palestrar? O PHPSP e todas as outras comunidades têm um espaço receptivo para que quem queira começar procure a gente. Então, a gente tem eventos de palestras. Você não precisa ser profissional, não precisa ser nenhum assunto super, hiper, ultra da moda. Simplesmente manda lá e conversa com o pessoal. É só mandar, porque não tem mesmo, né? Manda qualquer coisa, gente. Não tem, a galera não manda porra nenhuma. Então manda qualquer coisa e a gente está aceitando lá, cara. Pode mandar que tá sucesso. Minha vez agora, né? Não, eu queria que vocês respondessem, comentassem, na verdade, como que funciona o ciclo de vida assim, da galera na comunidade. Quando começa a ajudar, aí tem alguma coisa pessoal, dá aquela sumida, mas a comunidade, independente de quem está tocando, ela está continuando ali no seu processo, né? Queria que vocês comentassem um pouco como que vocês veem isso e como funciona em cada uma das comunidades, que eu acho que é um pouco diferente. Eu vou falar do PHPSP, que eu participo junto com você. Tenho essa honra de participar. A comunidade, eu entendo que a comunidade ela tem que ser orgânica, ela não tem que ser a comunidade do Pokémon, do Russani, do Marcel ou do João. A comunidade tem que ser... as próprias pessoas que participam dos eventos, que dão palestra, têm que se sentir parte dessa propriedade. Senão a pessoa não vai acreditar que ela pode dar palestra, que ela pode organizar, que ela pode ajudar em alguma coisa. E isso posto, né, com as pessoas se sentindo
parte dessa comunidade, as pessoas acabam perdendo o medo e começam a perguntar, pô, no que eu posso ajudar? Eu posso ajudar no credenciamento? Eu posso ajudar a organizar o evento? Eu posso fazer parte do marketing de mídia social? Posso ajudar numa palestra? Posso ajudar numa revisão? Isso são todas ajudas e são todas ajudas bem-vindas. E a comunidade, como é feita de pessoas, as pessoas costumam ter suas necessidades. Então, por exemplo, a gente, além de trabalhar com a comunidade, a gente tem a nossa vida pessoal, família, amigos, trabalho, etc. E nem sempre a gente pode estar dispondo do nosso tempo para poder ajudar em um projeto. Isso não quer dizer que a gente não gosta da comunidade ou que a gente passou a desistir da comunidade. Sim, nesse momento eu não posso ajudar, o Pokémon ele pode ajudar. Então, quanto mais pessoas a gente tiver ajudando, trabalhando em si pela comunidade, isso é bom. Porque dá um tempo para as outras pessoas que estão há bastante tempo respirarem, né, ou, por algum motivo, não poder tocar algumas coisas, enquanto novas pessoas estão entrando com espírito novo, com sangue novo, para poder tocar novos projetos. E isso é bom por quê? Porque pessoas novas, cabeças novas, são ideias novas, são propostas novas, é sangue novo, é fôlego novo. Então, fica aberto para vocês, se vocês quiserem conhecer mais sobre PHPSP, conversa com qualquer um da gente aqui, tirar dúvida, para ajudar, etc. Pode ficar à vontade. E como desafio que todo mundo disse aqui, procura uma pessoa que você não conversou hoje no evento, que você não conhece, converse. Pode ser qualquer assunto, pode ser sobre tecnologia, pode ser sobre o dia, sobre o tempo, mas tente conversar com uma pessoa que não é do seu ciclo de amizades. Mais alguém quer falar? Eu acho que é relativo, Sani, isso é de cada comunidade, né? Mas o mais importante é não deixar nas mãos... É aquele ditado, né? Não deixar os ovos numa cesta só, porque se você perder a cesta, todos os ovos foram embora. Recentemente, em Fortaleza, teve no Ceará uma comunidade que meio que papocou porque ela era mantida por uma empresa, a empresa faliu, a galera foi embora e acabou. Não tem mais quem tome de conta da comunidade, né? Eu passei 3 anos fazendo muita coisa pela comunidade, mas sempre buscando alguém para que pudesse vir a substituir o que o Alessandro fazia, porque todo mundo tem que ser substituível, né? E é uma coisa que eu aprendi com o William Bonner um dia desse, assistindo um debate, que ele disse que você nunca pode contratar alguém que você não possa demitir. Então, no mesmo esquema, a comunidade nunca pode colocar alguém dentro para assumir responsabilidades que outra pessoa não possa assumir por ela, caso ela venha a faltar. Então, eu acho que essa organização, na comunidade de vocês, como tem muito mais tempo, isso já é mais tranquilo, né? Mas, querendo ou não, no PHP com Rapadura, como ele surgiu recente, né, 4 anos, eu tive que fazer isso durante um tempo. Só que aí eu comecei a pensar, porra, se eu morrer hoje, quem vai tomar de conta do Twitter e do Facebook? Só eu tenho acesso. Então, a gente começou a tentar montar, pelo menos uma galera, que a gente chama de representantes, os representantes da PHP com Rapadura, que poderiam decidir algumas questões mais relacionadas a eventos ou aos rumos que a comunidade está tomando. Agora, uma coisa interessante que o Marcel falou é que as pessoas têm pensamentos diferentes, né? Durante o tempo que eu estava um pouco mais à frente do PHP com Rapadura, eu tentei muito engajar a parada da inclusão, da galera de trazer gente para dentro da comunidade, para que no futuro a gente pudesse estar buscando profissionalizar essa galera que a gente está incluindo. E isso não é errado, isso é bom. Só que outras pessoas podem ter um outro pensamento de vamos incluir empresas, vamos fazer parcerias com outras empresas, ou vamos fazer eventos, ao invés de fazer em universidade, vamos fazer em hotel, fazer um evento mais, sei lá, num nível mais interessante. Então, são pessoas e pessoas, mas o importante é não deixar todos os ovos dentro da mesma cesta. Quando você acaba tendo uma comunidade com muita gente, esse processo, justamente, ele fica orgânico, assim. Como você sabe que todo mundo é voluntário, você já imagina que ninguém vai estar disponível 100% do tempo. E, assim, eu sou um exemplo, as pessoas, tanto PHPSP quanto PHP mesmo, pode ver que, às vezes, eu sumo. Simples assim, porque eu faço tudo e mais um pouco da minha vida. E aí, às vezes, eu preciso parar para resolver algumas coisas e eu corto muitas coisas da minha vida e simplesmente sumo. Mas a galera também já... Mas por que eu faço isso? Sou filha da puta? Talvez, não. Mas é que... Mas é porque, assim, eu sei que nas comunidades que eu participo, a galera não... Tipo, eu não sou essencial, né? A graça, inclusive, é essa. Eu posso sumir. Tudo bem que eu sou bem o mestre dos magos ou o Gandalf quando eu faço isso, porque assim, eu estou sempre acompanhando, eu só não participo porque eu não vou conseguir me envolver. Mas quando eu vejo um assunto, eu falo, peraí, que isso eu quero criticar. Aí eu entro, e aí eu falo e tudo mais. Mas assim, a galera já me conhece. Pouco ele vê que eu sumi, aí ele começa a me mandar um monte de mensagem direta, fala, caralho, precisa responder não sei o quê e tal. Eu falo, verdade.
Mas, assim, são fases e enquanto eu achar que vale, são ciclos, eu volto e eu continuo ajudando, porque as horas que eu volto a ficar mais ativa, sempre tem alguém que já não está mais tão ativo, também por questões pessoais. Então, isso acaba ficando natural, mas para isso acontecer, você precisa de mais gente. Mais gente participando, mais gente disposta. Não é tipo, eu vou entrar, vai sugar minha vida. Não, né? Você não vai ficar disponível o tempo todo. Tempo. Salva de palmas para o pessoal todo aqui que está na frente. Salva de palmas para vocês que participaram também aqui com a gente. É muito bom ter esse contato. Então, o pessoal vai estar aqui hoje, amanhã. Na hora do coffee, parem todo mundo. Vou tomar uma água, falem com as pessoas. Essa é a parte importante do evento. O evento, a palestra, é o que chama vocês para virem no evento. E são vocês que fazem o evento, porque se não tivesse vocês, não teria por que ter evento. Então, valeu, galera, que está aqui em cima. E podem voltar para os seus lugares, coisa linda. Cada um leva a sua cadeira, eu levo a minha. E a gente vai ter uma mensagem para vocês aí, né, que acho que vai ter a mensagem aí. Estou no aguardo aqui da mensagem. Está vindo a mensagem do além. O Brasil que eu quero é um país cheio de comunidades. O Brasil que eu quero é um país cheio de comunidades. Joomla, PHP, para que a gente consiga espalhar. Veio do além dessa mensagem. Para todos os cantos desse Brasil. A programação. Valeu, Globo. Tô brincando. Gente, começa aí, gente. Ser diferente. Queria muito estar aí com vocês hoje, mas hoje eu tô casando meu irmão aqui na praia de Baraqueçaba. Só que é o seguinte, eu não podia deixar de passar um recado muito importante para vocês. Lembra sempre, esse evento é de vocês, foi feito para vocês e ele nasceu na comunidade e é da comunidade. Foi muito assim, interessante o começo dele. Ele simplesmente nasceu de uma conversa, de um evento que aumentou por um PHP Pub, que aumentou por um encontro lá na Local Web, primeiro com 70 desenvolvedores, depois 150 desenvolvedores, lotamos um dos auditórios do Ibirapuera. O primeiro ano desse evento foi um sucesso e o segundo ano não vai ser diferente. Infelizmente eu não vou estar aí, mas eu quero que vocês aproveitem muito tudo isso aí, porque foi feito para vocês. Eu tenho 3 recados. Primeiro, passem no stand da Local Web, resolva o desafio que vocês vão concorrer e ter a chance de ganhar os nossos elefantes. Segundo ponto, tweetem, marquem com a hashtag do evento, porque a gente vai sortear várias coisinhas. E por fim, como a gente trabalha com redundância, passe no stand da Local Web, tire uma foto comigo, tire uma foto marcando a Local Web, me marca que eu quero fazer parte junto com você desse evento. Beleza? Mais uma vez, é um orgulho estar aqui com vocês. Um grande beijo e ótimo evento. Um abraço. Beleza. Para quem não sabe, o Cássio foi um dos responsáveis por acontecer o evento, fazer a ponte entre o PHPSP e a Local Web. Então, salve de palmas para ele, porque se a gente está aqui hoje, ele é muito responsável por isso. Mas vamos continuar agora com nossas palestras. E a gente está aqui com a Bia. Ela vai falar sobre aprendizado em TI. Foi muito engraçado, porque a Bia, ela simplesmente é um robô, para quem não sabe. Porque a gente fez um TDC, se não me engano, no ano passado. Foi no passado, Bia? Acho que foi no passado, foi 2016. E aí a gente tinha esses elefantes que o Cássio mostrou, eram prêmios para quem tweetasse mais. E a Bia, se não me engano, ela fez mais de 5 mil tweets. Mentira, não foi 5 mil. Mas foi quase isso, né, Paulo? Na mão. Então, a cada segundo, ela estava tweetando a hashtag do evento. E ela ganhou um elefante. E isso, né, é a história dela dentro da comunidade e também dentro do mundo de desenvolvimento, meio que, vamos falar, deu um salto depois desse evento. Então, eita. Espera aí que... Alguém... É conversor que precisa? Alguém tem conversor de HDMI para... Falei numa camiseta do PHP Woman, vai. Para... Qual que pode ser? Para Thunderbolt, sei lá.
Alguém que tem Mac, tem conversor de HDMI para... Aqui, ó, conseguimos, ganhou a camiseta. Você já tem camiseta pra caramba, inclusive. Mas tem aqui, funciona. E vai dar bom. Mas aí, evento é isso. As tretas acontecem na hora, que é muito bom. Mas programador PHP que não sabe mexer com gambiarra não é programador PHP. Até porque o nome era Personal Home Pages, então, tipo, que coisa maluca. E servia para fazer, não sei se vocês lembram, acho que muitos daqui nem tinham nascido, para fazer contador de site, né? Fazia aquele grande... E Guestbook. É laranja, tá bonito aqui. Quem que era esse elefantinho? Aí, tá lá, ó, já perdeu. Não é mais, tá? Já perdeu porque a Bia vai querer. Agora tá tudo certo, Bia? Tá indo aí não, né? Não, vou ter que enrolar. Como é que eu vou enrolar? Não sei como é que enrola mais. E aí tinha toda essa história, e a Bia, ela ganhou um elefante e começou a participar na comunidade. Eu não sei o nome do elefante. Leopoldo. É verdade, ela botou um nome muito show. Ele vai ganhar a camisa do PHP Woman também, porque acertou o nome do elefante da 50 mil. Tá certo? Motivação do dia. Beleza. Tem que fazer alguma coisa. Vai aparecer, fiquem tranquilos que acontece isso nas melhores famílias. Por isso que eu uso o Windows, tá? Só para avisar para vocês, não tem problema de não ter cabo, não tem problema nenhum. Roda PHP liso ali com várias... Roda Vim, pro pessoal que ama Vim aí. Eu até hoje não aprendi a sair daquela porra, mas roda também. Abrir é maravilha, abriu tranquilo, sair, eu tô tentando aprender até hoje. Mas, salve as palavras para a Bia, e ela vai falar para vocês aí como é que funciona. Tu vai usar... Bastão? Vai ser esse aqui. O passador tá aqui. Acho que ele funciona. Deve estar ligado. Tá ligado? Acho que tá. Será? Não, tá desligado. Agora tá ligado. Oi, eu sou a Bot. Então, se você me chamar de Beatriz, dificilmente eu vou responder. Esse é o título da palestra, não tem muito o que falar desse slide, não. Então, falar sobre mim, o pouco que adiantou muito, obrigada. Mas, então, eu sou formada em informática para a internet, curso técnico, na FITO lá de Osasco. Eu estou estudando ADS na FATEC de Carapicuíba, não recomendo. Hoje eu sou PHP Junior na Easy Taxi. Não é a primeira vez que eu palestro na vida, eu tinha que ter tirado isso daí. É a terceira vez, mas eu continuo nervosa, nada muda. Eu ia até perguntar, alguém aqui já assistiu essa palestra? Gente, é tipo stand-up, nada muda, tá? Tipo, só para avisar. Se quiser sair e tomar um café, essa é a hora. E quem for tentar... Eu só programo em PHP, basicamente, mas eu sei outras linguagens, mas... Eu estou num relacionamento semi-aberto com PHP. E para quem tentar pronunciar meu sobrenome, o D no Gidzinski é mudo. Então, isso ajudou bastante para a galera. Eu sou bot por causa do TDC, igual o Poki falou, por causa do Leozinho. Foram 60 tweets, em primeiro lugar, contra 14 do segundo. E aí, acabei levando o Leozinho. O Leozinho é o apelido, mas o nome dele é Leopoldo. E essa daqui é a Margarete, é a minha mais nova aquisição. Então, falando sobre a questão de aprendizado, eu dei uma pesquisada e aí peguei um artigo de uma empresa e aí ele fala que as 5 fases do aprendizado são compreender, reter, praticar, disseminar e aí criar. Aí o que eu fiz? Eu inverti o praticar e o reter, porque, pela minha experiência e também pela área de TI, a gente só consegue, de fato, reter alguma coisa que a gente aprende ou que a gente ouve falar depois que a gente pratica aquilo. Então, tipo, você não vai conhecer um dev PHP que só sabe PHP na teoria. Você só é um dev porque você, né, faz. E aí tinha essa frase lá, que é falando sobre o conhecimento, que eu acho que se aplica
muito assim a todas as áreas da vida, mas principalmente para a gente. Daí eu coloquei sobre como é o nosso ciclo de aprendizado em TI, porque nunca para. Então, a gente não sabe nada, daí a gente sabe que a gente não sabe nada, isso é um passo muito importante para você aprender outras coisas. A gente procura aprender, então participa de evento, lê artigo, procura vídeo no YouTube, compra livro. A gente pratica aquilo, seja trabalhando, seja fazendo um projeto pessoal, seja brincando, whatever. Aí você retém aquilo que você aprendeu, você dissemina e cria. Ou disseminar, você vai dar uma palestra, ou você passa isso para a galera do seu trabalho. Aí começa a achar que, beleza, agora eu tô da hora, já posso ser até promovida aqui, que eu sei tudo. Aí aparece alguém e fala, então, eu inventei uma bagaça aqui. E aí, você volta a não saber nada de novo. E aí, agora, eu vou falar de mim. Igual a Diana falou dela, só que um pouco mais resumido, eu espero. Então, eu comecei na área de TI em 2015, que foi quando eu fiz meu curso técnico. E aí, eu estava meio na dúvida se eu ia continuar ou não, porque eu não estava trabalhando, eu só estava estudando aquilo e fazendo os exercícios que os professores me mandaram fazer. Então, não era lá aquelas coisas, né? E aí, dali, eu tinha na minha cabeça que eu ia virar veterinária. Aí, eu fui contratada Eu fui trabalhar numa empresa na Paulista, que foi péssimo. Não fiz nada. A vaga era de TI e o meu trabalho era catalogar imagens, porque eu trabalhava para um banco de imagens. Então, era 5.000 imagens por dia, colocando palavra-chave em cada imagem no Excel. Então, era horrível. E aí, eu fiquei 2 meses nessa empresa e fui contratada pela minha escola. Eu fui contratada como estagiária na minha escola. E aí era coordenar laboratório, organizar cabo, ver máquina, olhar a saúde dos computadores dos laboratórios, fazer instalação de programa. É TI, mas não é legal. Não é a parte boa do TI. E aí, meu professor, que era o coordenador do curso, e que era o coordenador do laboratório, e que era quem dava aula de desenvolvimento, falou para os estagiários dele construir um projeto para provar que a gente estava aprendendo aquilo que ele estava ensinando. E era um projeto livre. E aí eu estava aprendendo sobre o universo do Tolkien na época, fazendo a coleção da Terra-média. Então eu fiz um site para o Senhor dos Anéis, que inclusive eu tenho ele aqui. Vocês querem ver? Beleza. É péssimo, tá? Então não tem PHP. Sério? Que isso vai acontecer comigo agora? Beleza. Aquela organização tá aqui. Não, pode parar de dar risada que todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez isso. Pode parar. Todo mundo já fez isso. Beleza. Vai rodar. Ótimo. Não era para acontecer isso. Mas tá aí. Eu coloquei um GIF e... Gente, a melhor parte do meu site é isso aqui. Eu demorei muito para fazer isso. E é um dos motivos pelos quais eu não trabalho com JavaScript hoje, mas... Não, fala sério. Olha isso aqui. Eu fiquei no Google pesquisando essas imagens para fazer isso aqui. Então, sério. E tem aí começa sobre o autor. Isso aqui, o plano de fundo eu fiz no Photoshop. Também foi super fácil. Eu estava muito empenhada, como vocês podem ver. E eu fiz também, viciei no bagulhinho. Isso aqui é o que é CSS. Vai fazer aquela bordinha, sabe? Eu ia aumentando aqui no inspecionar e depois colocava no Sublime, só para ver funcionar, eu colocava lá. Também tenho certeza que muita gente fez isso. Se não fez, só concorda, para não me sentir mal. E aí, era isso aqui. Ele é todo em HTML, tem um pouquinho
pouquinho de JavaScript, como vocês já viram. Mas foi isso. Esse foi o primeiro projeto na minha vida. E é a primeira vez que eu mostro ele. Então, parabéns para quem está assistindo a palestra pela terceira vez. Beleza, vamos voltar aqui. Rolaram alguns spoilers, mas a gente supera. Então, aí eu fiz esse site, que ficou muito bom, muito instrutivo, nunca foi publicado, então só serviu para mim. E aí, depois eu acabei saindo do estágio, chegou perto de acabar meu contrato, e aí, deu 5 meses, eu fui contratada por uma empresa, por uma agência de sites em Osasco, que foi muito bom. Não é legal ficar fazendo site para os outros, mas a experiência de aprender lá foi muito legal. Porque eu sempre trabalhava em algum projeto novo. E como a gente sabe, não existem pessoas mais criativas que os nossos clientes. Não existe. Porque, assim, eles inventavam umas coisas que, eu só sou quem eu sou hoje, como dev, porque eu fiz aquelas paradas. Foi ótimo, de verdade. Na época foi uma bosta, mas agora é ótimo. E aí, só que aí o que aconteceu? Eu tive alguns problemas lá e acabei trabalhando muito com front-end. Muito, assim, muito. Eu só fazia design responsivo. Aí eu comecei a bodear, porque eu não gosto de fazer front-end. Então, se alguém aí gosta, foi mal, mas não é legal. E aí, eu comecei a fazer, só que quando eu fui para o front-end, eu estava começando a gostar, falando, beleza, eu vou fazer isso, eu vou seguir a área de web, vou fazer isso para minha vida. Mas aí, quando me jogaram para o front-end, aí eu falei, mano, eu não quero mais. Aí eu prestei Enem, passei na faculdade de veterinária. E aí teve a Comic Con em São Paulo, eu comprei ingresso para ir para a Comic Con. No dia da Comic Con, era o vestibular da FATEC. De último minuto, assim, eu desisti da Comic Con, fui no vestibular da FATEC. E aí eu passei na FATEC. Aí, como a faculdade de veterinária era em Uberlândia, e a minha mãe, eu moro com a minha mãe não deixou eu ir para Uberlândia. E aí eu falei, aí ela preferiu que eu fosse fazer faculdade em algum lugar que era tipo 11 quilômetros mais perto da minha casa, que a faculdade fica 11 quilômetros da minha casa. Aí ela deixou. E aí eu entrei na FATEC e um colega meu da Fito, que era programador PHP, me mandou o link para ir numa oficina do PHP Women, uma oficina de iniciantes do PHP Women. E aí eu fui, mesmo sem querer, porque toda vez que a gente levanta de manhã, você fala, mano, eu não vou, sabe? Tava frio, era em São Paulo, eu estava em Osasco, eu falei, eu não vou. Daí eu enrolei e fui. Foi na Google, foi muito da hora, porque a Google é muito da hora, mas a oficina também foi muito legal. E aí separaram lá na hora, agora é a gente, porque eu também faço parte da comunidade. Então, a gente, quando faz a oficina, a gente separa quem é iniciante e quem já sabe um pouquinho. Fiquei com a galera que já sabia um pouquinho. Por favor, não morre. E aí, foi muito legal. Eu comecei a fazer coisas que eu já sabia, só que eu não sabia que eu sabia. Então, foi muito bom. O quê? Eu ouvi. Isso. E aí tinha o desafio. Só que eu não sou uma pessoa competitiva. Eu só tenho essa cara de nojenta, mas eu não sou uma pessoa competitiva. E aí eu falei, eu só vou fazer porque eu quero ver acabar. E aí, quando eu fui fazendo, eu sempre queria fazer alguma coisa a mais. Então, todo mundo que estava lá naquele dia teve que me ajudar, porque de 2 em 2 minutos eu levantava a mão para pedir ajuda. Então, a pessoa que estava passando me ajudava. No fim das contas, eu venci o desafio do PHP Women. Ganhei um relógio, que eu vendi. Desculpa. Mas eu tive que vender, não deu certo com o meu celular, e aí eu vendi Então, obrigada pelo dinheiro. Aí eu venci o desafio, e nesse dia eu saí de lá muito, 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 muito feliz. Porque, assim, eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida até aquele momento. Eu estava fazendo faculdade para agradar os meus pais. Até hoje eu estou fazendo faculdade para agradar os meus pais. Cadê a câmera? Mãe? Mãe? É verdade, desculpa, mas...
Então, até hoje eu tô assim, mas eu amo o que eu faço. Foi a primeira vez que eu tive um sentimento de, tipo, nossa, eu consigo fazer isso. Foi muito da hora. E eu me senti assim desde então, quando na comunidade a Tamara me contratou para trabalhar na Easy. E aí lá na Easy eu consegui trabalhar com uma galera muito da hora, tipo o Paulo, eu aprendi muito com o Paulo, eu aprendi muito com o Pascucci, eu aprendi muito com o Gargalas. Essa galera que faz parte da comunidade e pessoas com quem eu podia trabalhar. E assim, para mim, eu me senti muito privilegiada, porque eu era uma estagiária que estava trabalhando com uma galera muito da hora. E aí eu comecei a ver o que era de fato a comunidade. Eu participava muito de evento, mas a comunidade para mim estava mais no meu trabalho do que nos eventos, porque eu vinha para o evento com a galera do meu trabalho, a gente aprendia um monte de coisa, voltava para o trabalho, a galera começava a discutir, algumas vezes até aplicar aquilo. Então aquilo eu via que era comunidade. Esse espírito de poder sentar com qualquer pessoa que estivesse lá naquela empresa e aquela pessoa me explicar, me ensinar. Isso fez muita diferença para mim. Fez muita diferença também para eu querer ser parte da comunidade e querer fazer isso por outras meninas ou até outros caras. Eu ia falar outras pessoas, mas até outros caras, tipo, pessoas da minha faculdade hoje que eu falo, galera, vamos lá nos eventos, vai ser bem da hora. Então, isso fez muita diferença para mim. Ter a comunidade foi o que me fez entrar na área de TI. Então, para mim, para eu aprender, para eu sair de estagiária para júnior, foi muita prática, muita prática. Assim, em 5 meses de Easy, eu aprendi muito mais do que eu aprendi em 4 anos de curso técnico, de saber que eu conseguia fazer aquelas coisas. Mentoria, que era a liberdade de eu poder sentar com a galera, poder pedir ajuda, fazia muita diferença para mim, porque tem muita gente... Eu pesquisava na internet, óbvio, eu não sou uma dessas pessoas folgadas que, tipo, não vou me dar o trabalho, deixa eu sentar com alguém ali. Eu sempre tentava aprender sozinha primeiro, mas ter esse escape, tipo, saber que, beleza, se eu não conseguir achar nada aqui, eu vou conseguir ter alguém que me ensine. Eu já conversei muito com a galera que está na área há muitos anos e falava, nossa, na minha época não tinha essa parada. Era assim, resolve aí, se vira. Se você não conseguir, mano, sinto muito. Então, foi uma coisa que eu me senti bem privilegiada de ver essa parada e também feliz de saber que essa cultura mudou. E documentação. Muito chato fazer documentação, mas precisa. Tipo, tem gente que saiu da Easy há 3 anos e a parada que a pessoa fez está quebrando hoje, sabe? A pessoa não está mais lá. Se tivesse uma documentação técnica, aquilo ia salvar tipo 1 dia de trabalho. Então, sabe, tem frameworks que permitem que você faça a documentação e ele faz sozinho. Você coloca umas paradinhas ali e ele faz para você. Então, documenta, é legal, sabe? Ajuda o seu colega, isso também é comunidade. E aí, eu comecei a me perguntar como é que era isso para as outras pessoas. Então, eu fiz uma pesquisa online, mas aí eu vou fazer aqui com vocês. Quem aqui aprendeu TI sozinho? Levanta a mão. Sozinho, você não teve ajuda de ninguém. Mãos abaixando, legal. Sozinho você aprendeu. Você é pica. Parabéns. Mas eu estou me sentindo um pouco mal por você ao mesmo tempo. Quem aqui aprendeu TI com a ajuda de alguém? Não necessariamente comunidade, mas teve a ajuda de alguém. Beleza. Quem aqui teria vontade de ensinar outra pessoa? Se disporia a ensinar outra pessoa? Levanta as duas. Beleza. Legal. Gente, por favor. Isso faz muita diferença. Eu entrei na TI em 87, quando nem tinha banheiro feminino na FATEC. E hoje eu trabalho com web e dou aula de web analytics. Eu não sei o que falar nesse momento, você me desculpa. A gente tem banheiro agora. Ah, legal. Você não deve conhecer a Maquion, Andréia Maquion. Mas as duas professoras, programação, lógica de programação, microprogramação e estrutura de dados é dado por mulheres, na FATEC de Carapicuíba. E engenharia de software também. Aí, tá vendo? As coisas mudam.
E aí, quando eu fiz essa pesquisa online, deu isso aí. 41% das pessoas aprenderam sozinhas e 59% aprenderam com a ajuda de alguém. E aí, da galera que aprendeu com alguém, 12% talvez ensinaria alguém. E 87,3% com certeza ensinaria alguém. E dos que aprenderam sozinho, uma pessoa disse não, que eu sei quem foi. É culpa minha, inclusive. 12,5% talvez e 85,7% com certeza. Isso não vai servir de nada para a palestra, é só porque eu sou curiosa mesmo. E aí eu coloquei para vocês aqui. Na questão de você ensinar alguém, você não precisa necessariamente contratar outra pessoa. É muito do que a gente conversou aqui no painel. Tipo, às vezes a pessoa vai chegar com você com uma dúvida e o fato de você saber responder essa dúvida já resolveu o problema da pessoa, você já passou o ensino para frente. Mas contrata um estagiário, um júnior, a gente é legal, a gente é da hora. Cadê o Pascucci? O Pascucci sabe. E aí, legal, você com essa parada toda que eu estou falando aqui. Para você continuar aprendendo, gente, leiam. Nossa, que bosta, sério, ler. Não, mas é sério. Tipo, eu não estou falando de você ler, nossa, PHP 7, vou pegar o livro de PHP 7. Eu estou falando de ler o core da informática. Você vai trabalhar com Docker, lê de novo sobre arquitetura de computadores. Pascucci falou isso para mim na primeira vez que eu fui palestrar. Tem muita gente que vai montar uma máquina no Docker, vai montar uma máquina virtual e não faz ideia do que tem por baixo. Porque está focado só em aprender o que já aconteceu. Tipo, vou ler sobre o Ubuntu e Debian. Sabe? Entenda aquilo o que está vindo por baixo. Isso faz muita diferença. Então, é ler o core mesmo. Também para lembrar, porque tipo, dessa parte, nada mudou. Continua a mesma coisa. Eu sei porque eu vi isso na faculdade. E eu vi isso no técnico também. Colabore em algum projeto do GitHub. Então, por exemplo, eu comecei a aprender Ruby. Ao invés de eu só focar no livro, eu vou no GitHub e eu dou uma olhada nos projetos de Ruby que estão acontecendo. Não precisa ser um projeto Motherfucker. Pode ser um projeto Motherfucker se você for desses, mas não precisa necessariamente ser. Porque só olhando ali, você consegue saber qual que é o code style, tipo, você consegue olhar os comentários, os erros mais comuns que acontecem. Você vai cair neles, mesmo sabendo os erros comuns que acontecem, mas ajuda muito. E você participar, você entrar nesse projeto do GitHub é uma coisa assim, tipo, não muito comum para alguém que está começando. A gente costuma entrar quando a gente já sabe um pouco da linguagem, mas eu acho que entrar de cabeça pode ser uma boa ideia. Faça um projeto pessoal. Não precisa ser um site, tá? Pode ser pode ser tipo, só uma página, ou vou fazer uma página de checkout, vou fazer uma verificação de dados, qualquer coisa assim. Já vai fazer diferença para você. E consulte seus colegas do trabalho também. Eu sei que tem muita gente que é cuzona, infelizmente isso acontece muito. Então, se você já foi cuzão, não seja mais. Tá? Ok? Seja uma pessoa de boa. Tipo, se você realmente não tem nada para fazer e você pode ajudar outra pessoa, ajuda. Não fica no Facebook. Porque eu já ouvi... Não, vocês estão dando risada, mas eu já ouvi essa história. Tipo, de uma pessoa que foi pedir ajuda para o cara e o cara falou, não, agora eu não posso. E foi para o Facebook, no trabalho. Então, isso é ser cuzão. Não seja essa pessoa. Se você tem muita coisa para fazer e você não pode ajudar, aí você está justificado. Mas se você está aqui e você está lá no seu trabalho, alguém te pede ajuda e você fala não, hipócrita. Vai praticar um pouquinho por dia, ou pelo menos umas 3 vezes na semana. Tipo, isso é tipo música. Um musicista, ele vai praticar toda semana, porque senão ele esquece. Então, um pouquinho. Sabe aqueles 20 minutos que você passa jogando LOL? Então, programe. Eu sei disso porque eu passo 1h30. Meia hora eu programo, entendeu? A outra estou jogando LOL. Agora, o que você pode fazer para um estagiário ou um júnior? Eu vou defender a minha pátria agora. Lembre-se que você já foi alguém que não sabia nada e você ainda não sabe tudo. É muito chato você ter que pedir ajuda de alguém muito
assim, prepotente, sabe? A pessoa assume que você sabe as coisas. Assuma que a pessoa que está do seu lado sabe lógica de programação. Acabou. Talvez você tenha que explicar para ela o que é if-else, tá ligado? Se for um estagiário, se for um júnior, aí você vai ter que dar uma reconsiderada aí. A sua lógica não é igual à da outra pessoa. Isso também não se aplica só quem é estagiário nem aprendiz. Pode ser só a pessoa com quem você está trabalhando, que está fazendo pair, o que seja. Eu fui ajudar uma pessoa, um amigo meu, a fazer um teste para entrar numa empresa. E a gente estava lá de noite trabalhando e tal, e eu falei para ele, eu falei assim, então você resolve aí, e eu vou resolver aqui, e aí a gente vai discutindo o problema, porque a gente não estava no mesmo ambiente. E aí eu terminei, e aí ele foi e me mandou o dele. Só que estava diferente, mas estava funcionando. O problema era a lógica, só que na hora que eu bati o olho, eu falei, não, está errado. Só que não estava errado, a lógica estava diferente. Então, entra nesse bagulho da prepotência, sabe? Leia o código antes de você assumir que está errado, só porque não está igual ao seu. Eu já fiz isso, mas estou assumindo. A pessoa ainda vai usar muito if-else. Eu, particularmente, tenho agonia de if-else. Eu acho muito feio. If-else, else-if. É muito feio. Case também é feio, tá? Então, tenha paciência com essa parte. Porque foi uma coisa que incutiram em mim quando eu fui trabalhar na Easy. Eu usava muito if-else. E a galera tipo, fazia code review e falava, mano, usa o negócio da negação. E, gente, negação é lindo. O código fica tão bonito. Então, se você vai... A negação é um negócio assim. Você está fazendo a função, assume que vai dar errado. Entendeu? E aí você não precisa usar if-else. É maravilhoso. Mas a pessoa ainda vai usar. Então, a gente tem que ter paciência com essa parte. Aí, se você adotar um aprendiz estagiário ou um júnior... Organize as tarefas que você vai passar para essa pessoa. Então, tipo, até você chegar no momento de você, de fato, contratar uma pessoa, você vai ter um tempo ali que a pessoa vai passar pelo processo seletivo até chegar o dia que ela vai entrar. Quando eu falo organize as tarefas, não é um negócio assim, tipo, nossa, a gente tem uma task aqui que tem que montar uma página. Pega aqueles códigos que precisam ser refatorados, sabe aquela parte que todo mundo fala que vai mexer, mas não mexe? O estagiário serve para isso. Entendeu? Porque a gente que é dev, a gente gosta de buscar o nosso próprio café. Então, ele não vai servir para te buscar café. Então, usa ele para refatorar código. Usa ele para, tipo... Me usaram para isso. Então, é por isso que eu estou passando para frente. Só que me ajudou muito a entender como que era o code style da Easy. Como que a galera fazia as paradas. Refatorar o código que já estava lá. Então, pode ser uma ótima tarefa. Na minha primeira semana da Easy, eu fiquei uma semana inteira refatorando o for each. Aqueles filtros, para quem vai pedir táxi com o aplicativo da Easy, fui eu que fiz. Só dizendo assim, entendeu? Se ninguém mexeu, fui eu que fiz. Mas isso fez diferença para mim. Então, eram tarefas pequenas. Até eu conseguir começar a crescer e tipo, pegar uma lista de tarefas que eu sabia que eu ia conseguir fazer porque eu já entendia como funcionava o código, eu já sabia onde ficavam as paradas. Vai usar. Eu usei muito por tipo, uns 2, 3 meses, passa por code review. Então, vou ressaltar essa parte. Se ele te pedir ajuda, ensina a solucionar um problema. Não resolve sozinho enquanto ele assiste. Tem pessoas que têm isso no sangue. Mas ajudou muito, tá? Então, assim, quando eu fui aprender com essa galera que, tipo, sai fazendo as paradas, eu me adaptei a isso. Porque tem gente que sai fazendo bagulho, tipo, tem gente que assume que você já sabe. E aí, o que eu fazia? Eu ficava com um caderninho do lado, anotava o que eu não sabia. Acabou a solução do problema, eu entendi, beleza, agora você me explica isso que eu não entendi. E aí, tipo, ele voltava e me explicava. Mas, se você vai fazer com a pessoa, vai mostrando o passo a passo, sabe? Não no sentido assim, agora a gente passa a variável. Não precisa ser assim, tá? Mas, tipo, faz um... Vocês entenderam. Na hora lá, vocês vão saber. Por quê? Eu vou descrever exatamente o que vai acontecer se você só resolver o problema e não explicar. Ele vai ficar tipo, ok, entendi, nossa, era isso. Por dentro, ele vai estar tipo... Fudeu.
se cair na minha mão de novo, eu não vou conseguir fazer. Se você explicar, você pode se deparar com essa cena épica. Fala sério. Isso pode acontecer. E aí, só se for um erro muito idiota, ele vai ficar com essa cara. E aí, o principal, vai até onde estão os famintos por conhecimento. Então, eu quero contratar um estagiário ou um júnior. Mano, vai na faculdade. Sabe, os coordenadores dos cursos das faculdades, eles deixam o e-mail em aberto para você conseguir mandar o que você precisa. A FATEC mesmo faz isso. Então, você manda para o coordenador do curso e ele vai passando para os melhores alunos dele. Para a galera que tem nota boa, que se esforça. Porque tem muita gente que fica assim, mano, eu vou contratar um estagiário, e se ele não for bom? Já me colocar nessa pergunta. Eu contratei um estagiário, mas ele não está fazendo muita coisa, ele não está saindo do lugar. Mano, chuta a bunda dele. Porque assim, quem quer, vai atrás. Quem quer, dá um jeito de entender. Se ele realmente quiser saber o que ele está fazendo, o que ele está aprendendo, ele vai atrás daquela parada e você vai ver. A gente teve na Easy um estagiário que ficou pulando de área em área, porque a gente tentava adaptar ele nas áreas para ver se ele conseguia sair do lugar. Ele não saiu, ele foi demitido. Você toma o tempo de um pleno ou de um sênior para ajudar aquele seu estagiário, enquanto ele poderia estar trabalhando na tarefa que é dele. Então, se o seu estagiário, se o seu júnior não está dando resultado, chuta a bunda dele. Com o estagiário é mais chato, porque tem a quebra de contrato e tal. Mas aí... E também, você que participa de comunidades um pouco menores, então, eu estou no PHPSP, ou eu estou no PHP Women, quero levar para a minha faculdade, ou meu sobrinho faz faculdade. Mano, vai lá dar uma palestra. Ou vai lá dar uma oficina. As faculdades fazem semana da tecnologia, as faculdades fazem maratonas de programação. Você pode fazer um hackathon dentro da faculdade. Isso, você não precisa necessariamente contratar alguém, mas com certeza uma galera ali vai permanecer na área, porque você estava lá para fazer essa parada, entendeu? Então isso faz muita diferença. Eu peguei isso quando eu fui conversar com o pessoal da minha faculdade sobre a questão sobre a questão de aprender, de ter pessoas que ensinassem e tudo mais. E esse Leandro Lopes, que eu não faço ideia de quem é, mandou isso aí. Ele está no grupo da faculdade, eu só perguntei o nome dele para poder colocar aí, mas eu não sei quem é. Então, isso eu acho que é muito importante, porque assim, você pode aprender com a pessoa que você está ensinando, sem saber. Então, isso é muito da hora. A nossa comunidade, ela não tem só o Ubuntu como sistema operacional. Ela tem o Ubuntu, sabe o Nelson Mandela? Isso é uma expressão na África, que é o sentido de comunidade. Tipo, todo mundo vai para frente, todo mundo vai junto. Se você parar para pensar, o que a gente faz em TI é facilitar a vida das pessoas. Então, mesmo se a gente não estivesse aqui agora, a gente ia estar fazendo alguma coisa por alguém. Isso é muito da hora. Então, tipo, eu acho que faz parte da nossa área desenvolver e ensinar as coisas para as pessoas, porque se a gente não fizesse isso, o que a gente tem hoje não faria sentido. E mais, o que a gente sabe hoje, a gente não saberia, porque a pessoa que descobriu ou que fez não ia passar para frente. Então, a gente nunca ia sair do lugar. Então, isso aí, pensem nisso. Perguntas? Beleza. Eita. Pergunta pessoal, tem um aqui. Espera aí. Agora foi. Opa. Oi. Vou me apresentar, né? Eu sou Eleonora. Gostei muito do que você falou. Lembrei da minha época de estagiária. Então, eu comecei a estudar em 87 e eu vou te falar, já são aí 24 anos, mais ou menos, 28 anos de carreira, na verdade, na área de tecnologia. E quando você mostra aquele fluxo, que você fala assim, não sei nada, e agora sei um pouquinho, eu sempre estou naquela fase. Porque toda hora surge algo novo. Então, assim, eu programei em tela verde, programando em COBOL, em Fortran, na época da FATEC, né? E depois de muitos anos eu fui para a área de
de internet. Eu comecei a trabalhar com internet em 99. Então, e desde que eu fui para a internet, eu nunca parei. E eu sempre estou naquela fase. Tenho que aprender, tenho que aprender. Eu acho que eu não sei. E hoje eu dou aula em muitos lugares. E eu sempre tenho a sensação de que é a primeira vez que eu vou dar aula. E que algum aluno vai me perguntar algo e eu falo assim, cara, eu não sei. E eu admito muitas vezes para o aluno, eu falo assim, olha, eu não sei este assunto e vou pesquisar. Então, acho que assim, acho que você está assim, com essa garra de procurar, né, de ir atrás das coisas. Eu acho que você vai ter que manter isso sempre, né, porque eu acho que a cada dia que passa surgem coisas novas. O que eu vi hoje aqui no evento, assim, eu vejo muitas pessoas falando de código, mas que nem eu, que já não sou uma pessoa que programo tanto em PHP, eu acho que é legal, por exemplo, tangibilizar o que aquele código pode fazer para o usuário final. Que é uma coisa que a gente que é de TI, muitas vezes fica pensando só no interno, mas não pensa de como aquilo agrega no dia a dia para alguém. Então, às vezes, tem alguém aqui que está querendo aprender um código, mas não sabe efetivamente o que aquele código traz de benefício para uma solução que ele está pensando para alguém, ou que ele poderia pensar para alguém. Então, assim, hoje eu vi muita gente falando do código. Para mim, assim, algumas coisas eu até conheço, mas às vezes eu ficava pensando aqui, poxa, como é que isso aplicaria na prática? O que eu entregaria com aquele código para uma solução para um cliente final? Porque eu acho que assim, o cliente final não vai entender de tecnologia. Para nós de tecnologia é muito mais fácil entender o cliente final. E você falou, olha, o cliente às vezes não sabe o que ele quer, não sabe. E se a gente se pôr no lugar dele, a gente consegue entregar. Então, assim, esse exercício de se pôr no lugar do cliente é um exercício constante. E uma outra formação que eu tenho é design. Eu fiz design gráfico e no design a gente sempre tinha esse olhar de não criticar o novo, se pôr no lugar do cliente que vai consumir isso, né? Então, acho que assim, você falou, olha, eu não curti fazer o front-end, mas às vezes você precisa pensar quem é o cara que vai consumir o front-end. Parabéns pela palestra e pela iniciativa, e espero que, né, mesmo o curso você da FATEC não gostando, né, eu espero que ele aproveite. O conhecimento nunca é perdido. Tá bom? Parabéns. Parabéns pela palestra, mais uma vez. Eu fui da pessoa que assistiu 2 vezes, não 3. Uma coisa que eu queria, que eu acho interessante, foi a forma como você expôs a tua palestra, a tua trajetória. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas passam por situações parecidas e não conseguem lidar com esse tipo de informação, lidar com esse tipo de situação, como se sair desses problemas que se tem. Eu mesmo já disse várias vezes para todo mundo da comunidade, quem dera eu tivesse conhecido a comunidade muito tempo antes, quem dera eu tivesse tido um mentor, quem dera eu tivesse tido um mentor do nível dos mentores que você tem. E isso é muito importante, é uma coisa que eu tento passar hoje para as pessoas que eu faço mentoria, que são alguns amigos, meus sobrinhos, etc., que é para não bater a quantidade de vezes que eu bati a cabeça antes. Então, eu já tento mentorar eles em relação tanto à parte tecnológica quanto à parte de pessoa. E uma coisa que você falou que é muito importante, o fato de você não sempre levar em consideração que a pessoa conhece determinado tipo de tecnologia. Então, o fato dessa paciência que a gente tem, fica a dica para os outros desenvolvedores, que nem a gente ter paciência com seu colega de trabalho, ter paciência com uma pessoa que você mentora, porque nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que você. Então, isso é muito importante, isso torna saudável a relação. A pessoa não vai ficar com medo de perguntar, você não vai ficar bravo de ter que explicar, ou, na verdade, não existe motivo para isso. Isso torna uma evolução de um profissional muito mais saudável. De novo, parabéns pela palestra e é isso aí. Você poder dar essas palestras em faculdades, cursos técnicos, etc. Boa tarde, parabéns pela palestra. E eu fiquei muito curioso com o if else. Você falou 3. Algumas vezes eu queria só um exemplo prático, porque eu fiquei realmente muito curioso. É que eu aprendi, lá na Easy a gente tem a cultura de trabalhar sempre com a negação. Então, você vai entrar com uma função nela e você sempre assume que o retorno dela vai ser um retorno negativo.
Porque aí você evita de usar um if, deu errado, vai. Else, deu certo, vai. Se não, vai. Entendeu? É isso. Você já matou, porque você entrando com a negação, você pega e fala assim, beleza, o que entrou para mim é verdadeiro? Então eu já vou retornar. Acabou. E aí, se deu errado, você continua tratando o problema e retorna uma exceção, você trata o problema e retorna o certo, entendeu? Obrigado. Mais alguma pergunta, Laiane? Bom, eu fiquei admirada pela palestra, sério. Eu achei muito interessante tudo que você disse. E eu queria saber, assim, em parte de tudo que você escolheu para hoje na sua vida, como que sua família ou outras pessoas no seu convívio viu isso, entendeu? Como que eles viram, por exemplo, você tinha uma ideia de ser, por exemplo, cursar veterinária, mas aí no final das contas mudou tudo e foi para a área tecnológica. Como que as pessoas viram isso? Eu sou de uma família de contadores. Minha irmã, ela seguiu o mesmo caminho dos meus pais. E aí, quando eu fui entrar no curso técnico, eu ia entrar em administração também, pelos meus pais. Hoje, vendo a minha irmã entrando 8 horas da manhã de salto alto no trabalho, eu falo, realmente, não ia dar certo. Isso não é para mim. E hoje eu entro, 10 horas da manhã na Easy de chinelo. Então, para mim, tá ótimo. Isso é verdade. Eu tenho a mesma coisa também. Só que, assim, quando eu entrei na área de TI, meus pais falaram... Eles não tiveram nada, assim, muito gritante. Porque eles também não tinham aquele preconceito. Mas eu só virei o suporte da minha família depois que eu me formei na área de tecnologia. Antes disso, eu não era o suporte da família. Mas depois eu virei a pessoa de suporte. Desce lá na casa da sua avó, ajuda a sua tia. Essas coisas rolam. Mas acho que isso é natural. Eu acho que é natural mesmo. Quando a gente envolve na tecnologia, acho que todo mundo acha que a gente consegue resolver tudo que envolve exatamente. a tecnologia. É tipo isso. Se o celular parou de funcionar, a gente pode arrumar. Mas calma aí, a gente não sabe. Eu acho que meus pais sempre me apoiaram nisso. Eu nunca tive assim nada de muito gritante. A única coisa que eu tive problemas com eles é que eu sou a única da família que não acorda cedo. Eu sou a única da família que não acorda cedo, que não se mata de estudar, que não anda de salto alto, essa parada. Então, meus pais tomaram credibilidade no meu trabalho na Easy quando eu fui efetivada, porque eles tinham um problema de eu ser demitida, porque eu entrava muito tarde. E aí, depois que eu fui efetivada, meus pais também estavam preocupados de eu ser demitida de novo, mas aí a calma, isso passou quando eu recebi uma carta oficial, assinada, me parabenizando pelo meu emprego, pelo meu desempenho. Então, foi mais ou menos isso. A única coisa que eu tive de problema com eles foi não seguir esse padrãozinho profissional. Porque hoje a tecnologia não é só você, por exemplo, acordar cedo. Não. Acho que às vezes você pode estudar em qualquer horário. Acordar 11 horas. Quase isso. Então, às vezes... Gente, todo mundo faz isso. A gente só é produtivo depois do meio-dia. É verdade. Isso é... E de madrugada. De manhã não é produtivo. Não, mas eu fiquei super feliz. Até você me deu muitas ideias para seguir outras coisas. É como se você tivesse dado uma luz, sabe? Legal. Então, Muito obrigada. feliz. É a última vez que eu dou essa palestra. Não, por favor. Mais alguém, pessoal? Tempo. Mais uma, não? Opa, uma só, a última, porque a gente está atrasado já. Qual o nome da companheirinha do Leopoldo? Margarete. É Margarete? É Margarete. Uma salva de palmas para a Bia, gente. Não. Grande bote. E essa palestra maravilhosa. Gente, só para encerrar, deixa eu fazer um marketing aqui. Laís, levanta a mão. Gente, conversem com a Laís, a gente tem vaga na Easy. Oportunidade de trabalhar comigo, de me ensinar. Conversem com ela, a gente tem bastante vaga na Easy, tá? As meninas, principalmente. Eu só vou fazer rapidinho. Eu tenho 3 minutos e 28 segundos de acordo com o negócio, beleza? Vou sortear 2 camisetas PHP Women. Se você está falando, você tem. Beleza. Cadê as meninas daqui? Alguma dessas meninas é estagiária? Alguma dessas meninas é júnior? Ganhou! Ué? Cadê Tem a a júnior? aprendiz e a outra é...
pode vir também. Tem Vai. 2. Tem 3. Então vem também. Tem 3, então? Acabou. Tem 3. Acabou. Aí, foi perfeito. Sucesso. Agora acabou. Obrigada, gente. Pessoal, vamos pro coffee e daqui a pouco a gente volta. 5 horas a gente volta sem falta. Ou com um pouco de falta.